Amém. Eis-me aqui. Amém. Amém. Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. É sua hora. Amém. Vos saúdo. Você pode ir. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui diretamente de Évora, participando desse culto. Pastor Tadeu, eu quero agradecer pelo convite, de estar aqui juntamente com vocês. É uma grande satisfação. Evangelista Felipe, amamos, é um filho do coração e entendemos que o Senhor tem nos chamado para viver a igreja. E viver a igreja é viver o reino. Viver o reino é entender que Deus ele não está enclausurado a um grupo denominacional. Ninguém tem franquia do reino de Deus. Não. O reino de Deus pertence a Deus, como o próprio nome já diz. E nós estamos aqui na terra servindo a Ele como embaixador, mas entendendo, todos nós temos o mesmo Senhor, o mesmo Deus, estamos indo para o mesmo céu, temos o mesmo Salvador e estamos salvos pela mesma graça. E é importante essa comunhão, essa unidade. Eu sou grato a Deus pela tua vida, pastor Tadeu, porque eu creio que Deus quer trazer a unidade para a Europa. Deus quer trazer unidade para os pastores, para as igrejas, porque juntos nós somos mais fortes, juntos nós podemos cooperar muito mais para o reino de Deus. E eu quero, nesta noite, falar com os irmãos sobre o poder da oração. A oração é uma necessidade vital para a vida do cristão. Sem oração, não há crescimento, não há desenvolvimento. Uma das coisas que eu tenho colocado aqui como alvo da igreja, como lema, como tema da igreja aqui em Évora, é que esse ano é o ano do crescimento, 2024, é ano de crescimento, é ano de multiplicação, mas para que nós possamos crescer, nós necessitamos de orar. Uma das coisas que a nossa geração tem vivido com muita dificuldade é compreender esse aspecto da oração. Infelizmente, a tecnologia, todo esse aparato que nós temos hoje disponível, tem levado-nos a entender que tudo é substituível. Porém, todavia, a oração é um elemento insubstituível na vida do cristão. Não tem como substituir a oração por qualquer outra coisa. Quando os cristãos procuram vivenciar uma relação com Deus rasa, superficial, vai produzir um evangelho que não transforma, que não muda. A essência da mudança do nosso ser está em viver uma vida profunda com Deus. E o texto que eu quero compartilhar hoje com os irmãos, que se encontra no livro de Atos, no capítulo 12, retrata um momento muito específico da igreja primitiva. Momento de dor, momento de desafio, e como a igreja se comportou em meio a isso, que é o desafio nosso. Como é que nós nos comportamos diante dos dilemas? Como é que nós nos comportamos diante dos desafios? Como é que nós nos comportamos diante dos problemas? Porque ser cristão não é ter isenção de problema. Ser cristão não é ser blindado para vivenciar uma vida de mar de rosas. Não, esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, nós somos chamados para renúncia, abnegação, nós somos chamados para tomar a cruz. Então nós enfrentamos os problemas do dia a dia, todavia diferente do mundo, porque nós temos certeza a quem servimos, com quem estamos, nós temos convicção e certeza que o Senhor está no controle, no comando de todas as coisas. E é isso que faz a diferença para nós. Então, amados, eu quero ler aqui com os irmãos e analisar, juntamente com os irmãos desse tempo aqui de ministração da palavra, esse episódio que ocorreu no capítulo 12 de Atos. No versículo 1, diz assim a palavra de Deus: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Lembrando que a igreja sofreu um grande impacto de perseguição por parte dos judeus. Isso era uma perseguição religiosa. Saulo fez parte dessa perseguição religiosa, mas agora a igreja passa a enfrentar um novo desafio, porque é uma perseguição governamental. Herodes, ele quer fazer o seu momento político com os judeus, entendendo que a igreja não era a mesma coisa que os judeus. A igreja não era uma extensão do judaísmo, não, era um movimento diferente à parte. E com isso, Herodes, então,
ele manda prender alguns da igreja. E ele tem esse intuito de agradar os judeus, de fazer a média. Porém, o verso 2, inspirado pelo Espírito Santo, Lucas ele faz um relato que me surpreende ao olhar para a palavra. Como é que o Espírito Santo deixou esse relato? Veja bem, o verso 2 diz assim, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Obrigado. Presta atenção, irmãos. Quando você vai para o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, nós temos aqui um relato de um capítulo inteiro a respeito de Estevão. São 60 versículos relatando esse episódio que levou o primeiro mártir da igreja. Mas quando nós falamos de Tiago, quem é Tiago? Tiago é irmão de João. Tiago é aquele que, na musiquinha das crianças, né? Pedro, Tiago, João no barquinho. Esse é o Tiago. Tiago é o filho de Zebedeu. Tiago é aquele que estava tão próximo de Jesus. Esse Tiago foi morto à espada por Herodes. Mas que impacto! Foi tão preparado. Era um dos próximos de Jesus. E aí eu pergunto para a igreja, para os irmãos. Entenda uma coisa, irmãos. Como entender esse desígnio de Deus? Por que esse homem teve um ministério tão curto? Se ele era um apóstolo, se ele foi preparado, ele foi íntimo de Jesus, ele tinha tanta coisa, do nosso ponto de vista, tanta coisa para fazer, tanta coisa para realizar. E Herodes consegue bater em alguém que era íntimo, que era próximo. E ele morre ao fio da espada. E apenas um versículo é gastado pelo Espírito Santo para citar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Eu vou dizer aqui, irmãos, nós estamos falando da oração. O que eu observo aqui nesse texto? Que a igreja tinha recursos. Como não nos lembrarmos do episódio quando o apóstolo Paulo, ele estava pregando e a pregação se estendeu. Foi até tarde. E com isso, Eutico caiu da janela. Quando Eutico caiu da janela, desceram os irmãos correndo e Paulo encontrou com ele. Qual era a condição de Eutico? Eutico estava morto. E o que Paulo fez? Fez velório? Não. Paulo, então, impõe as mãos. Aquele jovem ressuscita e diz a Bíblia que eles voltam, regressam e continuam o culto. Mas Eutico foi ressuscitado. E por que Deus não ressuscitou Tiago? Pensa no impacto, irmãos. Se a igreja se unisse para orar ali, para que Tiago voltasse à vida, imagine o impacto social. Imagine o impacto que isso traria para os judeus. Mas a igreja não. A igreja não criou aqui uma situação de confrontar Deus. Deus, nós queremos Tiago de volta. Deus, nós queremos que o Senhor ressuscite Tiago. Não. Tiago foi enterrado. E a Bíblia resumiu aqui apenas a isso. Ele foi morto por Herodes. A igreja foi derrotada? Não. Nós precisamos entender que nem sempre a vitória tem o sabor doce. Às vezes a vitória ela vem por sabores amargos. Às vezes a vitória ela vem por momentos difíceis. A igreja passou um dos momentos dificílimos. Esse texto retrata um dos momentos mais delicados da igreja. Por quê? Após a morte de Tiago, diz a Bíblia, o verso 3, que vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E aqui eu chamo a atenção para os irmãos. Herodes, tomado pela força do poder demoníaco, estava ele ali agindo como uma ação do reino das trevas para tentar minar a força da igreja. Lembrando que eram figuras de suma importância para o núcleo cristão, isso enfraqueceria os irmãos, porque, olha, se Deus nos está guardando, nem os apóstolos, quanto mais nossa vida. Se Deus não guarda eles, como é que vai guardar nós? E isso traria uma ausência de fé, de perseverança, de continuidade. Então, o que acontece com essa igreja? Lembrando, a igreja está dando seus primórdios. A igreja ela está caminhando ainda, ela está fundando e firmando as suas bases. E o inimigo está ali, ó, batendo firme, batendo com grande impacto. E Pedro é preso. E aí, volto novamente, irmãos, dentro dessa questão. Por que Deus não guardou Pedro para que Pedro não fosse preso? Por que Deus não o escondeu? Deus permitiu que Pedro fosse preso. Eu digo, amados,
O fato de vivermos uma vida intensa com Deus, o fato de você ser cristão, isso não vai te dar uma blindagem para você não enfrentar problemas no seu trabalho, na faculdade, na escola. Nós vamos enfrentar os problemas, nós vamos enfrentar as lutas, nós vamos chorar, vamos passar noite, né, de dificuldade, de problemas. Nós temos que ter certeza, Deus continua no controle, Ele está sentado num alto e sublime trono, Ele tem o governo de todas as coisas. A nossa fé não pode estremecer diante das adversidades. É claro, quando olhamos para o texto, eu olho para esse texto e fico pensando no pavor que toma conta dos irmãos. E a Bíblia está dizendo que isso aqui é nos dias dos pães asmos. E diz a Bíblia no verso 4 que, tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas, de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Diz assim o verso 5. O que está acontecendo aqui, irmãos? Pedro se tornou um trunfo. Pedro se tornou uma mercadoria que Herodes iria usar como meio político para agradar os judeus e conseguir os seus nuances com o povo. É assim que Pedro estava sendo visto por Herodes. Apenas um objeto. Amados, eu preciso dizer isso para você. Você é alvo da fúria do reino das trevas. Insistentemente eu tenho pregado e tenho sido veemente em falar. O inimigo nosso não tem misericórdia de nós. É loucura o cristão pensar, não, ele tá, eu estou sofrendo. Não, o inimigo não tem pena, não tem piedade. Tudo que ele puder fazer para destruir tua vida, ele vai fazer. Ele não tem pena da tua família. Se a sua família está em risco, ele quer destroçar, destruir. Por isso que a Bíblia manda nós orarmos, vigiarmos, olharmos, porque o inimigo ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Maridos que estão assistindo essa live, que estão agora, nesse momento, recebendo essa palavra, cuide da tua esposa, cuide dos teus filhos, cuide da tua casa. Você é o guardião, você é o protetor, você é aquele que ora, você é o sacerdote, você é aquele que Deus levantou para estar ali, com firmeza, porque o inimigo quer destruir teu lar, quer destruir tua casa, quer destruir tua família. Esposa, mulher, entenda, mesmo que seu marido falhar, não cumprir o papel dele de sacerdote, você é a mulher sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. O fato do teu marido falhar não significa dizer que você tem que abrir a porteira e deixar por conta do inimigo, não. Se teu marido não orar, se teu marido não tomar posição, toma você. Seja aquela que levanta, assim como Débora se levantou no tempo de juízes. Quando a nação de Israel estava em perigo, Débora se levantou como juíza, como profetisa, como mulher de Deus e foi auxiliar Baraque no meio daquela vitória que Deus concedeu e que marcou a história de Israel. É assim que Deus faz. Mas Deus ele está contando com homens, com mulheres. Eu tenho aqui na igreja, eu vejo adolescentes que seus pais não estão na igreja, mas eles estão servindo ao Senhor. E é através dessas vidas que Deus vai guardar o lar, Deus vai guardar a família. Deus está contando conosco, amados. E nós precisamos ter a nossa posição. Eu não abro mão da minha fé. Eu não abro mão daquilo que Deus tem para mim, independente do que esteja acontecendo. É nessa hora que se encaixa aquilo que diz o texto de Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado. 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos você vai olhar e vai ver a recompensa dos ímpios. Isso tem que ser a convicção do crente. O mundo pode estar desabando, mas a minha fé não pode desabar. Eu tenho que perseverar, eu tenho que continuar. Eu não posso ceder aos impactos dos problemas que vêm sobre mim. E a igreja estava passando aqui uma crise muito forte. Há uma crise instaurada porque você tem um apóstolo morto e outro que está preso, marcado para morrer. Tem uma sentença de morte sobre Pedro. Porque se ele matou Tiago, vai matar Pedro também. Mas o verso 5 diz que a igreja teve uma reação. Qual foi a reação da igreja? Revolucionária? A igreja foi para as ruas? Vamos fazer então uma revolução. Vamos fazer uma passeata. Vamos dizer que não concordamos com essa ação do governo. Não, queridos. Pelo contrário. O que ocorreu foi que a Bíblia diz que a igreja foi orar. Diz a palavra no verso 5, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Estavam eles em oração. A igreja foi orar, amados. A palavra que Deus quer despertar no teu coração está difícil, está complicado. Então ore, busque o Senhor. Não entregue, não baixe a guarda. Não dá para você desistir, jogar a toalha. Quantos crentes que jogam a toalha tão simples? Pastor, não aguento mais, eu vou desistir.
Queridos, se está difícil caminhar na presença de Deus, pior é você fora da presença de Deus. É melhor servir a Deus chorando e chegar no céu do que sorrindo, dançando e cantando e estiver indo para o inferno. Por isso, a minha exortação é: enfrente a luta, enfrente a batalha, enfrente a crise, mas firme na presença do Senhor. Então a Bíblia diz aqui que a igreja, na parte B do versículo 5, estava em oração incessante a Deus. A igreja está orando, está clamando: Senhor, intervenha. Senhor, é Pedro. Senhor, Pedro é importante para nós. É o nosso amado. E lembrando, Pedro aqui já tinha feito tantas coisas. Foi ele que orou. E lá Dorcas foi ressuscitada. Pedro já tinha ido na casa de Cornélio. A família de Cornélio tinha se convertido. Irmãos, o impacto do ministério de Pedro estava lá nas alturas. Sim, já havia ocorrido aquela situação, Pedro passava, a sombra dele curava. Pedro tinha um papel fundamental para a igreja. E a igreja agora não se sente abalada, pelo contrário, a igreja vai para a oração. Entenda uma coisa, irmãos, por mais que nós estamos aqui ensinando como pastores, está aqui o pastor Tadeu, né? Está aqui o evangelista Felipe, nós somos líderes da igreja, mas entenda uma coisa, nós somos líderes levantados por Deus, mas quem é o dono da igreja é o Senhor. Ele tem um controle de tudo. Podem prender um homem, mas não podem prender Deus. Podem limitar a ação humana, mas ninguém pode limitar a ação de Deus. Porque Deus, ele faz e ele não tem que pedir autorização de ninguém, porque ele é soberano. Ele tem o governo de todas as coisas. Todas as coisas estão submissas ao seu poder e autoridade. E à medida que o cristão entende isso, ele não vai baixar a cabeça para o inimigo. Ele não vai viver cabisbaixo, ansioso, deprimido, depressivo. Ah, a coisa deu errado. Ah, não deu certo para mim. Olha, eu perdi meu emprego, o meu carro não está funcionando. Não, nós temos certeza, nós estamos nas mãos de Deus. Tem um Deus que cuida de nós. Tem um Deus que está batalhando em nosso favor, conforme diz a palavra. Nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele espera. Deus está trabalhando na sua causa, mesmo que você não esteja vendo. E agora eu quero chamar a atenção dos irmãos, é que a Bíblia diz aqui, no verso 6, que quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas. A porta guardava o cárcere. E eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram da sua mão. Olha, pastor, eu poderia aqui parar só nesse versículo aqui, porque já estaria dentro de uma glória assim, incomensurável. Porque a Bíblia está dizendo que, se olharmos no versículo 3, era dia dos pães asmos. Nós sabemos que os dias de pães asmos duravam 7 dias. E estava se esperando a Páscoa. Então, o que nós podemos aqui analisar no texto? Estamos falando que a igreja orou durante 7 dias e Deus não arrancou Pedro da prisão. Deus não nos responde dentro do imediatismo nosso. Nem sempre as coisas vão acontecer no nosso tempo. Deus não deu controle remoto para nenhum homem. Ninguém aqui na Terra tem um controle que ativa e diz: olha, vai acontecer agora. Não. A última palavra pertence ao Senhor. E o crente tem que descansar e tem que crer nisso. A igreja orou e durante 7 dias Pedro permaneceu preso. Agora tem uma questão que me chama a atenção, porque naquela noite, é a última noite de Pedro na prisão. Segundo a contagem cronológica de Herodes, é a última noite que Pedro vai dormir. É a última noite de Pedro sobre a face da terra, porque no outro dia ele vai morrer. Tem uma sentença de morte para o outro dia para Pedro. Porém, a Bíblia está dizendo aqui que Pedro, ele foi despertado pelo anjo porque estava dormindo. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para você. Quando você crer no Senhor, quando a sua vida está plenamente em Deus, você vai dormir tranquilo. Pode ameaçar a tua vida. Pode ser que as ameaças do inferno contra você é algo que vai te destruir, vai acabar com você, mas você permanece firme. Eu vou dormir, vou me deitar em paz, porque eu sei quem cuida de mim. A minha noite pertence ao Senhor, o meu amanhecer está com Ele. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pedro tinha tanta certeza que ele estava na mão de Deus que ele conseguiu dormir. Mas como dormir? Tem pessoas que não conseguem dormir porque a conta vai vencer.
Tem pessoas que não conseguem dormir porque o seu salário não entrou. Tem pessoas que não conseguem dormir porque alguém não falou, não recebeu o telefonema, não responderam a mensagem dele. Ele está chateado. Alguém fez uma ameaça. Pedro tem uma sentença de morte, mas ele vai dormir. Deus quer que você aprenda, descansa no Senhor. Descansa, Ele tem um controle, Ele tem um governo, Ele está no comando. Você não pode de maneira alguma deixar o teu coração ser tomado pelo pavor, pelo medo. Você precisa descansar no governo de Deus. Deus está no governo, Deus está no comando, Deus está no controle de todas as coisas. E diz a palavra de Deus aqui que Deus enviou o seu anjo, que entrou naquela prisão, iluminou aquela prisão. É isso que Deus faz, irmãos. Deus entra onde o homem não pode entrar. Onde você não pode ir, Deus vai lá por você. A igreja estava orando, não teve nenhum irmão que foi visitar Pedro nesses 7 dias. Mas Deus enviou o seu anjo, a sua presença naquele lugar. Você não está sozinho. Você não é alguém abandonado. Pode parecer que você está sozinho, mas a presença de Deus vai aonde nós estivermos. Naquela fria e escura prisão, a glória do Senhor se manifestou, a luz de Deus ali brilhou de maneira tal, em que pela qual Pedro é despertado. E quando a Bíblia diz que o anjo toca nele, acorda, homem, levanta-te, levanta depressa. Diz a palavra de Deus que as cadeias caíram das mãos dele. Mas entenda, irmãos, é importante eu salientar aqui, porque nosso tempo já está encerrando, e eu preciso dizer para você, enquanto Pedro estava dormindo, a igreja estava orando. Ô pastor, mas como assim? A igreja lá se acabando de orar e Pedro está dormindo. Não, irmãos, não era irreverência, não era falta de confiança, não. Pedro estava descansado, Pedro estava nas mãos de Deus e a igreja intercedia, a igreja orava por ele e ele estava ali descansado em Deus. A minha vida está na mão do Senhor, Deus vai fazer conforme lhe apraz. Mas a igreja intercedia, a igreja orava e nesse momento cai das mãos de Pedro todas as cadeias. Enquanto você ora, Deus vai quebrar as cadeias do vício que prende teu filho. Enquanto você ora, Deus vai quebrar as cadeias do pecado que está aprisionando aquele ente querido que você está orando. Enquanto nós estamos intercedendo, Deus vai quebrando cadeias, grilhões, vidas são tocadas pelo poder do Senhor. Deus usa meios e forma que você não conhece, que você não pode usar, mas Ele pode, Ele faz, Ele realiza. E é essa certeza e essa convicção que nos faz caminhar e prosseguir avante. Então a igreja permaneceu orando e diz a Bíblia no verso 8 que o anjo diz, cinge-te, calça tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a tua capa e segue-me. Pedro levanta. Escuta, olha o poder de Deus. A glória do Senhor invade, a luz do Senhor brilha, nenhum soldado acorda. As cadeias caem pelo chão, nenhum soldado acorda. Pedro se levanta, coloca a sua capa, sai andando, nenhum soldado acorda. Porque é Deus que está trabalhando. Não é o homem que está fazendo. Diz o verso 9, que saindo o seguia. Ele está seguindo o anjo. Não sabia se era real. O que se fazia por meio do anjo parecia antes uma visão. Depois de dele passar a primeira, a segunda sentinela, escuta, Pedro vai caminhando dentro da prisão, debaixo da direção de Deus. Deus nos direciona em caminhos onde o inimigo não pode nos ver, onde o inimigo não consegue nos enxergar, porque é Deus que está nos conduzindo. E diz a palavra que eles chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. É lindo olharmos para a palavra e ver a Bíblia dizendo que o portão principal da prisão abriu automaticamente, sem nenhuma mão humana. E lembrando, naquele tempo não tinha tecnologia para ter controle remoto. Não tinha como acionar a distância. Escuta, irmãos, não tinha tecnologia humana, mas tinha algo lá do céu. Deus liberou uma palavra determinando que as portas da prisão se abrissem e as portas automaticamente se abriram. Os portões que dependiam de vários homens para poder abri-lo, abriram sozinho, porque Deus estava determinando. Não tem porta que Deus não abra.
Não tem porta fechada que Deus não arrebente. Porque quando ele tem um propósito para a tua vida, quando ele tem que fazer, nada pode deter os propósitos de Deus. Se Deus tem um propósito de libertar a tua vida, se Deus tem um propósito de libertar um familiar, um ente querido seu, pode ter certeza, permaneça na oração, faça a sua parte, que a parte de Deus, Deus vai fazer. A parte que compete a ele, ele não falha, ele não erra, ele não se atrasa, no tempo dele ele vem. Entenda, Deus chegou, não atrasado, mas na última noite. Passaram-se 6 dias, no 7º, aí Deus chega. É no último momento, é no último instante, é no momento que você pensa, não vai acontecer. Aí Deus mostra, eu estou aqui, eu tenho controle, eu faço, eu realizo. E diz a palavra de Deus que o portão se abriu. E eles saíram e enveradaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou. Porque o anjo só tinha um propósito, arrancar Pedro da prisão. Era só esse. Mas o anjo não ficou com bate-papo com Pedro. Anjos são enviados por Deus com um propósito específico. Mas Deus não nos mandou conversarmos com o anjo. Deus não nos mandou questionarmos anjo. Você tem o Espírito Santo que te guia. Infelizmente, nós vemos hoje muitas seitas, muitos conceitos errados, onde está levando muitas pessoas a entender errado a função do evangelho. Crente não tem anjo da guarda. Crente não tem anjo particular. Não, irmão, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo que fala com você, é ele que ministra. Os anjos são enviados por Deus com um propósito específico. Mas você não tem anjo particular. Se você tem um anjo particular, está querendo bater um papo com você, epa, está na hora de você ligar teu alerta. Porque não é enviado de Deus. Porque o Espírito Santo é que vai ministrar você, vai usar a palavra para te conduzir. Então, assim que o anjo cumpriu a missão dele, ele foi embora. E aí diz a palavra que Pedro, ele cai em si. E ele diz, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Glória a Deus. Pedro vai glorificar a Deus, ele está do lado de fora já. Ele não percebeu o que Deus fez. Quantas das vezes, irmãos, Deus está fazendo coisas tremendas, magníficas, e a gente não está percebendo. A gente não se dá conta. Deus está trabalhando e a gente acha que é visão. Não, é coincidência. É mero acaso não. Tem o poder de Deus trabalhando em seu favor. Há um impacto de Deus que está agindo, porque tem alguém orando, tem alguém intercedendo. Tem alguém orando por você. Você é resultado da oração de alguém que clamou, que pagou o preço, que esteve ali no joelho por você, pela tua vida. Então, em nome de Jesus, que você possa compreender esse controle, essa ação de Deus, esse mover de Deus em teu favor. E Pedro vai perceber isso lá de fora. E diz o verso 12 que, considerando ele a sua situação, resolveu ir para a casa da irmã Maria, que era a mãe de João, cognominado Marcos, que é o autor do Evangelho de Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Escuta, irmãos, se queremos vitória, precisamos aprender a orar. Eu tenho desafiado a igreja aqui em Évora. Nós temos que orar. Não tem como substituir a oração. Não tem nada que substitui. Aqui está a igreja orando. E eles foram surpreendidos. Estavam eles orando e diz a Bíblia que, no verso 13, Pedro foi lá e bateu. Bateu no portão, a criada Rod veio, né? E quando ela reconheceu a voz de Pedro, ela ficou tão alegre que nem abriu a porta. Ela correu lá para dentro e foi dizer, olha, Pedro está lá no portão. E aí qual a reação dos irmãos? Escuta, verso 15. Eles disseram, ela, estás louca, menina? Ela, porém, persistia a afirmar que assim era. E eles estavam dizendo, não é possível, pode ser o anjo de Pedro. Não, é qualquer coisa, é uma miragem, mas não é Pedro. Entretanto, Pedro continuava a bater. Então eles abriram, viram e ficaram atônitos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que eles ficaram atônitos? Porque eles oravam, clamavam, mas consideravam que o milagre era maior do que a expectativa deles. Eles estavam pedindo que Deus fizesse. Mas para eles, essa ação era muito maior do que eles achavam que poderia ser feito. Quantas vezes você ora, mas você não crê piamente que Deus vai fazer? E quando Pedro coloca a cara dele ali, que os irmãos veem, é Pedro, eles estão atônitos, estão perplexos, estão ali boquiabertos. Por quê? Porque era grande demais o milagre. Por isso que o verso 16 diz que eles estavam atônitos. Aí Pedro faz sinal com a mão para que se calasse. Contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou anunciar isso a Tiago, Tiago, irmão do Senhor, e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Agora vem aqui para nós terminarmos. Diz a palavra de Deus aqui que, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados
sobre o que teria acontecido a Pedro. Olha, lá naquela prisão, houve então ali um reboliço enorme. Por que razão, pastor? Porque naquela prisão, agora não tinha mais Pedro. Pedro não estava mais lá. Pedro não podia mais ser encontrado. O que aconteceu, pastor? Os soldados estavam boquiabertos, a prisão estava fechada, as cadeias estavam no chão, as correntes estavam lá, mas Pedro não estava lá, porque Deus arrancou ele de lá. Deus tem grandes coisas para fazer na vida da igreja, na tua vida, no teu lar, na tua família. O que você precisa é manter a tua vida na presença de Deus. É manter-se em comunhão com o Senhor, não permitir que as situações da vida, que os problemas, que as crises, que as dificuldades atrapalhem o teu relacionamento com o Senhor. Por isso, dê lugar para Deus, permita que Deus faça milagre, permita que Deus cumpra o propósito dele na tua vida. E diz a Bíblia no verso 19, Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, passou ali algum tempo. O que significa dizer? Aqueles soldados, eles foram mortos, como punição por não terem conseguido prender Pedro. O mundo não consegue entender a maneira como Deus age em nosso favor. A maneira como Deus faz, confunde os homens, dá um nó na cabeça deles. Por quê? Quando o mundo pensa, o inimigo pensa que você vai ficar cabisbaixo, que você vai chorar, que você vai lamentar, que você vai ficar debaixo do tédio. Então Deus ele entra com o seu poder, com a sua graça, trazendo para você uma novidade de vida, trazendo para você uma mudança, uma transformação. Não permita que nada venha bater a tua fé. Não permita que nada venha roubar a tua segurança. Tenha certeza, Deus está trabalhando em favor de ti, em favor da tua vida. Assim nós queremos dizer para você, não desanime da caminhada. Prossiga com Cristo Jesus. Sofrer com Cristo é bem melhor do que errar. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, não deixe Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus permaneça cuidando e fazendo proezas na tua vida, no teu lar, na tua família. Não abra mão de Jesus. Fica firme aos pés do Senhor. Eu quero orar com você e declarar a bênção de Deus na tua vida, no teu lar, sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu oro pelos irmãos que estão acompanhando essa live. Senhor, tu sabes a necessidade desse coração. Tu sabes, Senhor, o que eles necessitam. Por isso, nós profetizamos a tua bênção. Abra as portas que se fazem necessárias serem abertas e faz o teu milagre nesse lar, nessa família, pelo poder que há no nome de Jesus. Assim que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. A Igreja Assembleia de Deus Emanuel está aqui de portas abertas para te receber todas as terça-feiras, às 19h30, aos sábados, às 19h, e aos domingos também, às 19h, o nosso culto da família. Esse sábado será excepcionalmente culto dos varões. Conjunto de Leais estará aqui celebrando um grande culto para o Senhor. Você é o nosso convidado especial. Fique na paz do Senhor Jesus. Você põe no final de cada live, que é o nosso próximo encontro, terça, Uhum. mas tem que mudar esse logo. Esse logo é o antigo. E fechou então.